Graça e paz, amados irmãos, estamos de volta aqui nesta noite abençoada do Senhor. São exatamente 19 horas e 31 minutos. Estamos aqui para dar início a uma nova série de estudos bíblicos, aqui da Palavra de Deus, e é um prazer retornarmos para estarmos aqui juntos para estes momentos preciosos que teremos aqui para estudo da Palavra de Deus. E quero dar as boas-vindas a todos os irmãos de uma maneira toda especial. Nessa série de estudos que nós vamos estar introduzindo hoje, nós vamos estar estudando sobre a vida, os conflitos da vida e a Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus nos orienta a respeito dos conflitos que nós temos na vida. Então, uma série de estudos bíblicos, que vamos estar oferecendo. E nós contamos, então, aí com a presença de todos os irmãos. Mas, desde já, agradecemos a presença aí dos amados para esses momentos gloriosos que a gente tira para vermos mais um pouco da Palavra de Deus. Desde já nós agradecemos. Então, hoje nós tivemos um dia, graças a Deus, de paz, apesar de um tempo bastante frio aqui na cidade de Feira de Santana, frio e chuva, mas graças a Deus, agradável, tranquilo, nesse tempo, de tempo frio. E é isso aí, não sei como é que está em outras partes aí do Brasil, mas aqui, Feira de Santana está bem frienta, e ao mesmo tempo chuvosa. É isso aí, estamos aí enfrentando a vida, e nós vamos estar estudando sobre isso, sobre os conflitos da vida. Nós vimos ontem aí o acidente, que parece ter sido um acidente na cidade de Beirute, então, uma tragédia muito grande, temos visto aí as notícias ali da situação social, econômica, política ali da cidade, e uma verdadeira tragédia. Então, diante dessas coisas, a gente fica perguntando, como é que o homem passa por umas coisas dessas, de onde é que vem isto? Então, nós vamos estar pensando sobre essas coisas, nesses estudos hoje, nessa série de estudos, e a gente conta aí com a presença dos irmãos, vamos estar pensando no porquê de tanto sofrimento, tanta crise, e que nós enfrentamos, tudo isso, então nós vamos, nessa série de estudos, ver isso. O povo de Deus está chegando, estou vendo aqui que tem já algumas pessoas, alguns irmãos já aí. Eu não tenho aqui o controle, mas já tem alguns irmãos nos acompanhando aí no estudo de agora, e muito obrigado pela presença. Então vamos estar aí juntos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ver aqui os irmãos aqui comigo, ao vivo. Deixa eu ver aqui, aí, tá pronto, tá aí, Dona Edni Castelo Branco, Dona Oswaldina, a Cris Gonçalves, Diácono Antoniel, Eliana, estou ali vendo, aí o povo de Deus está chegando aí. Muito obrigado pela presença. Então vamos orar, para que o Senhor esteja falando ao nosso coração, de uma maneira. Aí a Flávia Dóia, já está chegando aí também, muito obrigado pela presença, Dona Flávia. Está aí, a nossa solista aí do coral congregacional da União, É isso aí, estamos aí num trabalhão danado para montar um coral para apresentar no dia 19, um desafio que a União passou para nós aqui. Então,
Agora quem está na frente agora é o Jontas, né? Mas inicialmente a gente saiu ligando para ver, pensando sobre as vozes, né? O povo do Brasil todo. Aí definimos as vozes no Brasil todo, nas igrejas, 2 pessoas que a gente convidou por igreja, né? Que a gente sabia que tinha costume de cantar, 2 pessoas por igreja. Então com isso nós estamos tentando fazer um coro de 40 vozes, né? E a Flávia já mandou a voz dela já, né? Estamos aí num trabalhão para fazer isso. Dia 19 de agosto, nós teremos então o culto, né? Comemorativo do aniversário da nossa denominação. E nós estamos organizando um grande coral de 40 vozes do Brasil todo. 2 pessoas por cada igreja, né? E se Deus quiser, já estamos aqui organizando isso, para que esse coral apresente no dia 19 de agosto, no culto, né, comemorativo do aniversário da nossa União das Igrejas Congregacionais do Brasil, né, já está sendo divulgado aí no Face, né, a base do culto vai acontecer aqui na Igreja Pernambucana, no Recife, né, então vai ser um grande momento, né, nesses dias. É isso aí, amados. Então, o povo de Deus, a gente inicia aqui mais devagar, enquanto isso o povo vai chegando, né? O povo de Deus vai chegando, por isso que a gente fica aqui, né, dando um papo aqui, né, para dar um tempo mais. Nós vamos, como nós dissemos, estamos iniciando um novo estudo bíblico, uma série de estudos, né? Então nós vamos estar pensando sobre a vida, né? A vida, os conflitos da vida, né? E a Bíblia, né? O que a Bíblia fala, como é que nós podemos colocar a Bíblia em relação aos conflitos que nós vivemos neste mundo. Então nós vamos orar, né, e vamos então dar início ao estudo desta quarta-feira. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E ao iniciar, ó Deus, este assunto, que o Senhor esteja falando no nosso coração de uma maneira assim plena e especial. Nós oramos pelas famílias ali em Beirute, aquela tragédia, ó Deus, ali terrível que aconteceu. E por essa cidade, ó Deus, nós oramos, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia, intervenha, abrindo portas de soluções, ó Deus, ajudas humanitárias para socorrer aquele povo. Ó Deus, então, que o Senhor manifeste a sua graça, a sua bondade ali naquele país, Deus, de uma maneira toda especial. Muito obrigado pelas famílias aqui nesta noite, reunidas em Teu nome, e que o Senhor, Deus, fale ao nosso coração, então, de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos estudar, irmãos, uma série de estudos sobre a vida, né? Então, hoje, basicamente, uma introdução sobre este assunto, que é tão importante. Então, amados, a questão, a busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Não tem nenhum problema a gente pensar sobre esta questão, né, do sentido da nossa existência. Alguns renovados psicólogos do século XX reconheceram esta importância, esse valor. Por exemplo, o Freud, ele disse: as pessoas têm fome de amor, disse o Freud. O Jung, ele afirmou: as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significância. Gumbel, ele disse: as pessoas têm fome de significância. E o Adler foi que disse que as pessoas têm fome de segurança. Mas o Senhor Jesus Cristo, diante
desta fome, né, que os homens têm, né, fome do amor, fome de segurança, fome de significância. Jesus Cristo disse assim, lá em João no capítulo 6, versículo 35, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então, esses pensadores aqui, né, que falam sobre os homens que têm fome de amor, fome de segurança, fome de significância, é correto. Não inventaram, que é de fato. O homem tem sede, desejos, necessidade dessas questões, né? Mas Jesus então vai dizer que ele é aquele que vem resolver esse problema, né? Jesus diz que ele é que vem, ó, eu sou o pão da vida. Aí. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, disse Jesus aí em João no capítulo 6, versículo 35. Então, amados, a grande verdade, amados irmãos, na vida é o seguinte: se você se concentrar em si mesmo, se você se concentrar em si mesmo, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Esta frase, né, do Henri Varren, página 18 a 19. Então, se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi eleito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido, né? Disse Varren, página 18 a 19. Então, se eu quero ter sentido para a vida, é preciso que eu desvende o propósito da vida. E o propósito da vida, né, é que nós fomos feitos para Deus. E enquanto o ser humano não compreender isso, então a vida dele não vai ter significado, né, como a gente falou aqui na página, na introdução do nosso assunto. Você não vai ter significado de vida. Você não vai se sentir seguro, né? Essa fome de amor que o Freud diz que o homem busca o tempo todo, você nunca será contemplado na solução, né, dessa fome de amor que o Freud disse que o ser humano vive o tempo todo procurando, buscando. Então, em Deus, então o homem vai achar isso. Em Deus o homem vai encontrar isso. Então é a parte da introdução. O primeiro ponto, então, amados, para hoje, é uma pergunta básica, né? Nós estamos aqui iniciando esse assunto. Então a pergunta básica é o seguinte: o que é a vida? O que é a vida? Na verdade, amados irmãos, a vida só se encontra num ser só. Na verdade, a vida não existe. A vida em si mesma não existe. Porque só existe um ser que é detentor e é a própria vida. Então, a vida que nós conhecemos, ela só existe porque existe um ser que é a vida. Então, nós existimos por causa dela. Por causa dela.
Então, o que é a vida, amados? A origem da vida é a existência do próprio Deus, que é Ele que é a vida. O que foi que Jesus falou? Em João 14. Eu sou o caminho, eu sou. Olha a frase com o verbo definido, né? Eu sou. Como único. Eu sou o caminho, a verdade, aí. Eu sou a vida, aí. Jesus, como Deus, ele se apresenta como o portador da própria vida. João, no capítulo 1, diz: sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que sem ele nada do que foi feito se fez? Porque as coisas que vieram à existência à existência por causa dele. E por ele, aí o Paulo aos Romanos, né? Por ele, para ele, são todas as coisas. Por ele, quer dizer, as coisas existem por causa dele, aí é para ele, e são todas as coisas. Então a origem, amados, da vida é Deus. Eu e você, na verdade, não existimos. Porque nós não temos vida própria. A nossa vida é Deus. Nós existimos porque Deus assim quer que nós existimos, permitimos, porque Ele é que é a vida. A vida procede dele. Ele é que é a existência. Então é preciso que a gente, para solucionar essa questão da vida, dos conflitos, comecemos a colocar essa questão da existência, da vida, no seu devido lugar. Porque tem muita gente que se acha, né? Tem gente que se acha seguro demais em si. Então por que o homem, como diz o psicólogo lá na introdução, diz que uma das coisas que o homem tem sede de segurança? Claro, porque a nossa existência, ela é extremamente frágil. A nossa existência é extremamente frágil. Eu estou aqui dentro de uma das dependências da igreja, né, numa das salas da igreja. Para eu sair aqui fora, eu presto atenção para ver se está seguro, né? Se não tem gente estranha. Olha aí o medo, a insegurança. Se a gente vai conversar com um amigo aí fora, a gente já fica lá preocupado. Meu Deus, será que esse camarada não está com Covid e vai me contaminar? Olha a insegurança. Então o ser humano, ele vive o medo o tempo todo. Na verdade, a gente vive assombrado o tempo todo, com medo de alguma coisa. Então por isso que o homem vive um problema de segurança constante. Ele pega uma gripe e já vai logo comprar um remedinho, né? Para combater essa gripe, porque senão pode vir uma pneumonia e pode me levar à morte. Já fica logo alerta, né? Segurança. Nós somos frágeis. Então a nossa existência, ela passa numa situação bem, né? No limite mesmo. Por isso, os cuidados que a gente tem com a nossa saúde, né? Porque ela é pouquinho. Mas tem gente que se acha, né? Então, a origem da vida, amados irmãos, é Deus. Segunda coisa nessa questão do que é a vida, é qual o propósito de Deus ter nos feito, né? Ter nos dado esta vidinha. Uma vidinha.
uma vida extremamente frágil, né? Por que Deus nos contemplou com essa graça de viver a vida? Porque viver a vida é uma graça, é um desfrutar. É o desfrutar da existência. É o desfrutar da existência. Que coisa boa, né? Essa oportunidade que Deus nos dá, né? De experimentar isso. Porque se Deus não tivesse dado essa experiência, essa oportunidade, a gente jamais teríamos experimentado o que é viver. Se Deus nos deu essa graça de experimentar um pouquinho, né, desta vida da qual é Ele próprio, então a vida é a vida de Deus que nós experimentamos, porque Ele é a vida. Qual o propósito disso, então, amados? A Confissão de Westminster, a Confissão de Savoia Congregacional, os artigos das breves doutrinas fundamental do cristianismo da União das Igrejas Congregacionais do Brasil, feita pelo Dr. Robert Ray Calley, as três confissões de Westminster, presbiteriana, calvinista, Confissão de Savoia, confissão mais antiga do mundo congregacional de Savoia, a confissão do Robert Ray Calley, feita para a igreja fluminense, que todas as igrejas congregacionais aderem, diz o propósito pelos quais o homem foi criado. O propósito pelos quais o homem foi criado é a glória de Deus. O objetivo de Deus nos fazer, nos dar essa experiência do viver, que a vida é o maior bem, é a maior riqueza do ser humano, é desfrutar da vida. Deus fez isso para que isto fosse para o louvor dele, a glória dele. Então, nós existimos para a glória daquele que é a própria vida. Esse é o segundo propósito do motivo da vida, do que é a vida. Vivemos para a glória de Deus. E é preciso que todos os homens botem isso na cabeça. Botem isso na cabeça. A terceira coisa do que é a vida, meus irmãos, é o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Lá o apóstolo Paulo registra desta forma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, o sentido da vida, então é a origem da vida, o propósito da vida e o sentido da vida. O sentido da vida é a paz com Deus. Se você viver a vida de Deus, que é de Deus, sem paz com Deus, então vivemos uma incongruência na própria existência. É preciso que haja harmonia entre a nossa vida e a vida que é o próprio Deus. Porque se houver essa incongruência, essa incompatibilidade, então nós vamos ter problemas sérios. Você vai ter problemas sérios. O problema da humanidade, da sociedade humana, é isso aqui que nós estamos estudando. Que o homem não se acerta com o Criador. E não se acertando com o Criador, então nós teremos aqui esses problemas, né? O homem não sabe qual é a origem, aí uns falam que foi uma explosão, né?
Essa da explosão é uma teoria mais recente, né? Do Big Bang. Não, foi uma explosão cósmica que houve, então originou-se essa organização cósmica trazendo a existência, né? Algumas bactérias, e de lá foi evoluindo e chegou o que a gente está. A teoria mais antiga, né, que essa está mais atualizada, está defasada. Né? A ciência já não fica muito falando isso, não. Aí o homem veio do macaco, né? Surgiu o macaco, aí ele foi desenvolvendo e chegou a formatação que é o homem, né? Então, são muitos pensamentos esses que nos levam a distanciamento do Criador, né? Da percepção da originalidade, né? Da motivação da nossa existência. Se nós não cremos que Deus, a origem de todas as coisas é Deus, então o motivo da nossa existência também cai por terra. Se foi uma explosão, um Big Bang, então quer dizer, qual é o sentido da vida? Nada, foi apenas uma explosão. Não tem sentido, não tem significado nenhum nisso. Mas se nós falamos que a origem da vida é Deus, então isso já inicia um significado aqui. Tudo que a gente faz para alguma coisa. E Deus também é do mesmo jeito. Tudo que você faz, a gente faz porque a gente tem algum interesse naquilo que a gente fez. Se Deus fez, então existe um objetivo pelo qual isso foi feito. Né? Então, a origem, é mais o primeiro ponto, a origem da vida é Deus. Segunda coisa, o propósito da vida é a glória de Deus. Terceiro motivo, o sentido da vida é a paz com Deus. É viver em harmonia, então, com o Criador. Né? Então, esse é o porquê, o que é a vida. Aí vem a segunda pergunta, amados irmãos, para a nossa reflexão no início desta programação aqui sobre a vida e as Escrituras Sagradas, né? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Então nós temos aqui 3 pontos também, né, que a gente acredita, né, do porquê Deus ter nos feito. Primeiro ponto, porque Deus nos fez, irmãos, é que Ele nos fez para ser eterno. Deus fez o homem, Deus criou o homem para ser eterno. E essa questão de Deus ter criado o homem para ser eterno é uma coisa incrível, né? A gente pensa na questão do homem quando estava lá no jardim do Éden. Antes da queda, aí no capítulo 3, né? Antes do capítulo 3, aqui está a vida do casal ali antes do pecado. A gente tem ali uma percepção de que Adão ia viver para toda a vida. O que foi que Deus falou para Adão antes, quer dizer, para o casal antes da queda para Adão? O que foi que Deus falou? Quando ele mostra, né, aquelas árvores e dizia, você pode comer de tudo, mas daquela dali você não pode. Deus falou uma coisa importante ali para Adão, e era essa coisa importante que Deus falou, que Adão deveria prestar atenção. O que foi que Deus... Porque o que Deus está dizendo para Adão é que se ele comesse daquela árvore, ele ia perder a maior riqueza dele. E a riqueza que ele ia perder era exatamente a vida eterna. O que foi que Deus falou? Daquela árvore você não coma, porque o dia que dela você comer, certamente morrerás.
Quando Deus fala para Adão ali que ele morreria se comesse daquela árvore, Deus não estava referendando ou dando referência à morte física, porque a morte física ela é consequência da morte espiritual. Ela vem atrás, ela vem como consequência. Deus está dizendo, se ele tocasse naquela árvore, que ele ia perder a imortalidade, a eternidade. Tanto é que quando você continua lendo ali a Gênesis, lá registra o casal sendo expulso do Éden, e lá registra também o porquê que o casal deveria ser expulso do Éden. Ele deveria ser expulso do Éden para que ele não continuasse comendo a árvore da vida. Para que ele não continuasse alimentando da árvore da vida. Então, quando de lá ele é expulso, ele perde a maior riqueza sua, que é a vida eterna. Então o homem, ele é expulso dali, meus irmãos, do Éden, perde esse bem, né, a maior riqueza dele. E mesmo assim, quando a gente estuda os homens daquela época, alguns viviam 900 anos. 900 anos o homem ainda vivia. 900 anos. Imaginou nós vivendo 900 anos? Até que um dia, Deus então disse que o homem não ia mais viver esse tanto de tempo. Aí Deus limitou a uma média de 120 anos. E mesmo 120 anos, pouquíssimas pessoas conseguem chegar a esta data. Pouquíssimas pessoas conseguem chegar a 100, mas Deus chegou até 120, ainda chega. Mas são poucos. Mas a Bíblia registra que os homens chegavam a 900. Isso depois da queda. Então, qual seria então a capacidade de Adão antes do pecado? Se depois dele o homem ainda chegava a 900 anos. Então, é isso. E o que nós temos hoje no coração é o quê? É apenas o sentimento dessa eternidade. Por isso que o homem faz tudo, né? O ser humano faz tudo para não morrer. Há uma luta desesperada no coração do ser humano para não morrer. Por que o homem não quer morrer? Porque ele tem a eternidade no próprio coração. Você, quando compra os seus bens, né, as suas coisas, você compra o quê? Você compra na expectativa de desfrutar dele pro resto da vida. Mas quantas vezes a gente compra uma coisa, né? Opa, graças a Deus comprei isso. Aí daqui no outro dia, né, pega um negócio, dá um infarto, morre, nem desfruta daquilo que comprou. E morre só com aquele sentimento, rapaz, já estou morrendo e não vou nem desfrutar do negócio aqui, né? Quantas pessoas? Por quê? Porque a eternidade está no coração deste homem que perdeu essa eternidade. Mas o homem foi criado para ser eterno, né? Mas perdeu isso. A outra coisa, porque Deus criou o homem para ser santo. Aí a gente lembra, da Gênesis novamente, no capítulo 1, verso 26, é um texto muito conhecido, que nós estamos levantando os textos para pensar essa questão da vida, né? Estamos iniciando hoje essa série de estudos. Gênesis 1, 26 diz o quê? Deus falou o quê? Ao pensar em criar o homem, o casal,
façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O que é ser semelhante a Deus? O que é ser semelhante a Deus? Ser semelhante a Deus, amados irmãos, é ser santo. Quando Deus se revela posteriormente, aos hebreus, Deus se revela como um ser o quê? Santo. Lembra quando Deus se apresenta para Moisés? Quando Deus ia revelar a Moisés e chamá-lo para a missão, de tirar o povo lá do Egito. Como foi que Deus se revelou a Moisés? Deus se revelou falando assim, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Porque Deus estava ali presente. Então Deus se revela como um Deus santo. Deus é santo. Nas Escrituras está lá, sede santo, porque eu sou santo. E Gênesis 1:26 diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Às vezes a gente acha que o texto, quando diz façamos o homem à nossa imagem, a gente acha que é a forma do homem, mas Deus não tem forma. A Bíblia revela Deus como um espírito. Deus não tem forma. O Deus que fez forma, que se transformou em forma, foi Jesus Cristo, o Deus encarnado. A Bíblia é muito clara em afirmar que Deus se encarnou em forma de homem, porque Deus não tem essa forma. Então nós somos parecidos, semelhantes a Deus em quê? Nós somos parecidos com Deus em relação aos seus atributos. E os atributos de Deus é demonstrados na sua santidade. Então Deus é justo, Deus é reto, Deus é íntegro, Deus ama, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. São os atributos intrínsecos do caráter de Deus. Caráter este que foi o quê? Dado ao homem. Ele foi transmitido ao homem. Foi comunicado ao homem, que ele é chamado de atributos comunicáveis. Então, esses atributos que Deus comunicou ao homem, estes atributos são atributos de Deus, e eles nos fazem, então, o que? Semelhantes ao Criador. Então, o homem foi feito, então, amados, para apresentar aqui nesta criação os atributos de Deus. O homem foi feito para expressar no mundo o caráter de Deus. O homem foi feito para ser parecido com Deus aqui na terra. É para isso que nós fomos feitos. Em Gênesis, no capítulo 3, lá está o registro da queda. O que é a queda, amados? A queda é o homem perdendo esses parâmetros da santidade de Deus comunicado nele. A queda é isso. Aquele homem que era para expressar o caráter de Deus, agora está igual um covarde. Mas pastor, você está chamando Adão de covarde? Ali foi covarde. A mulher comeu o fruto, trouxe para ele comeu. Quando o Criador chega e pergunta para ele: rapaz, você comeu do fruto que eu falei que se comesse ia morrer? Aí ele covardemente falou assim: a mulher que tu me deste deu para eu comer e eu comi. Olha a covardia do homem. Quer dizer, o homem que é para expressar o caráter de Deus, já age como um covarde. Ali, amado, já começa o que? Expressar, e a queda de quê? Queda do nível,
de santidade. Já demonstra ali que a gente acha que queda é o quê? É quando a gente tropeça e cai, né, no chão. Não, queda é quando você sai do seu nível moral. Queda é quando você sai do seu nível de caráter. Queda é quando você sai do seu nível de santidade. A queda é quando você é um mentiroso. Quando é para você falar a verdade, você mente, você está caindo. Ele caiu, porque ele desfez aquilo que Deus falou que ia acontecer com ele. Ele come, e quando Deus chega lá, mostrou que ele caiu. Rapaz, a mulher que tu me destes, ela me deu um negócio e eu comi. Que negócio, aí, olha o descaratismo do homem. Não é isso que a gente vê no homem? O homem é uma vergonha, irmãos. O homem passou a ser uma vergonha. O homem que carrega, né, os atributos do caráter de Deus nele, se transforma numa vergonha. O homem é para se envergonhar quando ele pensasse em Deus. E é engraçado que o homem caiu de tal maneira que nem vergonha de Deus ele não tem mais. Porque se o homem não tivesse caído, ele teria vergonha. A falta de vergonha é exatamente o sinal da queda. Como é que um homem acusa a esposa dele daquela maneira, moço? Como é que um homem acusa a esposa dele daquele jeito? A esposa que foi lá, comeu a fruta, chegou lá, deu ele com todo carinho, ele gostou do negócio, aí de repente, foi a mulher que tu me deste, até parece que aquilo ali fosse um negócio qualquer que Deus tinha feito para ele. Então, é a queda. Então, Deus criou o homem para ser eterno, Deus criou o homem para ser santo, mas no capítulo 3 registra a queda, que é exatamente o desvio dos parâmetros da santidade necessária para o relacionamento com o Criador. É isso que é a queda. É o desvio, é a queda do parâmetro. O parâmetro baixou o seu nível. Como é ruim, né? Quando você participa de um projeto e o projeto, né, que você faz parte dele, ele é montado em alto nível, com alta qualidade técnica. As pessoas envolvidas no projeto são os mais capazes. E você está ali participando do desenvolvimento desse projeto de alta qualidade. Aí, de repente, os financiadores do projeto, que ia investir tanto para a execução do projeto, chega para os envolvidos e diz: olha, infelizmente, vocês vão ter que baixar aí o parâmetro. Quando ele diz isso, você já treme, né? Você vai ter que baixar aí os parâmetros, né? Porque a gente já não tem os recursos necessários. Aí está dizendo o quê? Que você já vai cair o nível do projeto que você ia fazer. Vai fazer pelas metades ou menos. A queda do homem é exatamente isso, amados. O homem desceu nos seus parâmetros de vida. O homem que andava num parâmetro de vida lá em cima, a queda fez ele descer. A mulher que tu me deste,
ela me deu e por isso eu comi. Que coisa terrível, horrível, uma vergonha, né? E é isso que a gente vive até hoje. Até hoje o que a gente vive é uma verdadeira vergonha. A terceira coisa, amados irmãos, porque Deus criou o homem, Ele criou para sermos servos. Ele nos criou para sermos servos. Servos de quem? Servos dele, para servir a Ele. Engraçado que Deus faz o homem e o fundamento da atividade do homem era o quê? Era cuidar das coisas do Criador. Porque tudo isso aqui é de quem? Isso aqui é dele, né? Romanos, Paulo aos Romanos diz: para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Então, Deus nos fez, né, com esses atributos tremendos que nós temos, e o objetivo era o quê? Que aqui estaríamos trabalhando para Deus. Trabalhando para Deus como? Cuidando. Por isso, na teologia cristã, né, especialmente da igreja congregacional, nós, os crentes, né, pelas revelações que nós temos, nós somos chamados de mordomos, é chamado de mordomia. É uma coisa até pouco falado hoje nas nossas igrejas. O aspecto da mordomia cristã. Nas nossas doutrinas, o crente não é dono de nada. Ele é apenas um administrador das coisas que Deus colocou nas mãos dele para ele. Ele tem que administrar isso bem. Porque ele é um mordomo, é um que cuida da casa do seu Senhor. Então, de forma, o seu dinheiro, sua casa, seu carro, tudo que você tem, você apenas é um administrador. É a doutrina da igreja congregacional. São práticas das nossas igrejas, somos mordomos. Um crente mesmo, nunca diz: o que eu tenho é meu. Essa palavra meu, na boca de crente, é até complicado. O crente verdadeiro não gosta dessa palavra meu, porque ele sabe que ele não tem nada. O crente que é crente mesmo, sabe que nem ele mesmo é dele. Nós somos de Deus e tudo que temos é de Deus. Nós somos mordomos administradores. Então, por isso, nós somos servos do Senhor. E por isso que a vida passa a ser sentido. Qual é o sentido da vida, amados? É que nós existimos para ser servos de Deus. Nós existimos para ser servos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que você veio ao mundo para ser servo de Deus? Você já viu que privilégio é esse? Você nascer para ser servo de Deus, Deus te fez para servi-lo. E foi isso. Se você não tiver essa noção de que você veio à existência para servir ao Criador, então não tem por que você ter vindo. Você vai fazer aqui o quê? Porque até porque daqui a pouco a gente vai morrer. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente faz. E o que a gente faz é um legado dessas obras de Deus, dessas ações de Deus. E por isso a gente tem que empregar a nossa vida direito, do que a gente gasta, do que a gente faz, porque nós empregamos na obra de Deus. Por isso que há muito pouca gente entende a questão da igreja, né? Porque uma das coisas que a queda fez, amados irmãos, é a gente perder esse senso de servo. O que a gente quer hoje? A gente quer fazer os outros servir a gente, né? Você já viu os países aí, como no Brasil, que teve até a escravatura, né? A escravatura chegou aqui no Brasil. A escravatura é uma coisa terrível. Porque o que é a escravatura? A escravatura é um homem querer ser superior a outro homem, né? Ter dominação sobre o outro homem. O que são as leis do trabalho? As leis do trabalho, elas surgiram por causa, desses crimes de direito.
Se o homem respeitasse o outro, não precisaria de lei de trabalho. Se o homem entendesse o valor intrínseco do outro e procurasse pagar o trabalho da pessoa de fato e verdade vale, não precisava dessas leis. Para quê? Mas por que as leis? Para proteger o trabalhador da manipulação, do domínio, da usura, né? É isso, é uma coisa terrível. E a lei do trabalho, a gente acha lindo, mas isso é apenas demonstração o quê? Da tragédia social, da tragédia do ser humano. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, ótimo, tem o início, né, da libertação dos escravos e tal, mas tem uma tragédia ali por trás. A princesa assinou aquele documento, os coronéis acataram, mas o que foi que eles fizeram? Dispensaram aquele povo sem direito nenhum, sem uma casa para morar, sem uma terrinha, sem nada. Tinha alguns, né, coronéis que eram melhorzinhos de coração, então até arrumavam um negocinho, alguma coisa assim, mas nada de nada. Ela assinou o documento lá, a Lei Áurea, mas não pensou no bem-estar, na segurança daquelas pessoas, onde elas iam morar, para também, né, decretar uma lei que desse também uma certa indenização pelo tempo que aquelas pessoas trabalharam para aqueles coronéis, né, para que elas não saíssem dali sem um lugar para morar, sem uma terra, sem nada. Não, assinou a Lei Áurea e os caras soltou todo mundo e o pessoal saiu por aí passando fome, né? Por isso a gente vê essa tragédia social até hoje. Até hoje. Então o ser humano, amados, ele não está ali para escravizar ninguém. Nós só temos um Deus dos quais nós somos servos. Esse é o Deus Criador. E o Deus Criador, ele é bom, ele nos dá os direitos, tudo direitinho, ele é justo. As revelações das Escrituras, né? Ele é justo, ele é reto, ele é íntegro, porque ele é o Senhor mesmo. Mas é ele que é o Senhor. Nós somos fruto da nossa queda. Então, amados irmãos, a vida tem sentido quando nós pensamos que nós fomos criados para ser eternos, mas infelizmente, de lá da eternidade, nós fomos expulsos. Nós fomos criados para ser santo, porque nós recebemos a santidade, nós somos feitos à semelhança do Criador, então fomos criados para ser semelhantes ao Criador, semelhantes ao seu caráter. Após a queda, então nós caímos, é a queda. Diminuiu, rebaixou os parâmetros da nossa existência. Nós somos criados para servir ao Criador aqui neste mundo. Aí essa palavra servir, né, aí vem a questão ambiental, que é tão discutido hoje, né? Nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui para cuidar disso aqui que Deus fez. Mas a queda demonstra também, né, as nossas contradições nisso. Que o homem sai por aí metendo fogo em tudo, derrubando tudo, as árvores, poluindo o ar, e a confusão danada, por causa da usura. Mas é a queda que promoveu isso. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que a própria natureza geme aguardando restauração. Quer dizer, o dia que o Messias, né, o Deus Todo-Poderoso, volte aqui para consertar esta situação, né, pelos quais nós, por causa da nossa queda, né, desse rebaixar dos parâmetros de exigência, o caos que nós levamos. E aí nós temos visto aí as discussões, né, dos nossos ministros, né, meio ambiente e tal, falando de rebaixar as exigências, né,
dos parâmetros da exigência, a questão do meio ambiente, a gente vê esse negócio, eu preocupo com isso. Porque quando você baixa os parâmetros, né, de cuidados com o meio ambiente, pode ter certeza que lá no futuro as tragédias virão. Porque compete a nós termos parâmetros exigentes em relação à nossa existência, em todas as suas dimensões. Todas as suas dimensões. Aí a saúde, né? Tem que manter os parâmetros elevados de cuidados na saúde, parâmetros elevados na questão do meio ambiente. Porque quando o homem perde essas exigências ou baixa essas exigências, então com certeza o futuro mostrará as tragédias. Essa tragédia em Beirute aí, o que foi? Rebaixar de parâmetros de exigência. 6 anos estocado material químico de alta periculosidade, né, para explosão, que é a questão da amônia. E como consequência de baixar os parâmetros de exigência, olha lá agora a tragédia. É consequência da queda, o ser humano é assim. E cada dia a gente vê o Brasil, né, rebaixando parâmetros de exigência. Nós estamos aqui para cuidar com exigência das coisas do Criador. É isso que é o sentido da nossa vida. E finalizando, amados, nós estamos chegando ao final. O fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem é um pensamento que revolucionou sua forma de ver a vida. Olha bem, vou repetir, é a minha conclusão. O fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem é um pensamento que revolucionou sua forma de ver a vida? Você tem pensado que a paz de Deus é a única maneira de entender o significado da vida? A paz em Deus é a única forma de entender o significado da vida? Então, a paz com Deus é a forma de entender o significado da vida. Eu preciso ter paz com o Criador. E a queda fez o homem perder esta paz. A eternidade no coração do homem, que está descrita em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, explica a constante busca do homem por algo mais. Por quê? Uma fala bem popular, né, diz que o homem é um saco sem fundo, né? Está constantemente querendo alguma coisa. É o saco que nunca enche, não é assim o homem? Eclesiastes no capítulo 3, verso 11, explica isso. Por que o homem é um saco sem fundo? Que está constantemente vazio, nunca enche. Então por que o saco do homem não enche? Porque o coração dele tem o quê? A eternidade. Mas ele foi expulso dela. Então por isso nós somos um saco sem fundo. Eclesiastes no capítulo 3, versículo 11. Então, meus irmãos, em que sentido o serviço ao próximo ajuda na compreensão da razão de viver? Então, quando nós servimos o próximo, por isso que nós fomos feitos para servir. E servir o quê? Servir uns aos outros. O coronel lá, que ganhava muito dinheiro em cima do trabalho dos negros, ele tinha que ter um pensamento o quê? Não, um serve o outro. Quer dizer, aquele moço trabalha para mim, eu ajudo ele, dou dinheiro, pago o trabalho dele, mas não, ele escravizou.
Nós somos feitos para servir uns aos outros. E em consequência disso, servimos a Deus. Ninguém pode ter esse sentimento de que ele é para ser servido e não servir ninguém. Ninguém pode ter esse sentimento. Ninguém é autorizado a isso. Porque constantemente nós estamos a serviço, né? Serviço de um, serviço de outro. E o outro que está sendo servido naquele momento, né? Quando você está trabalhando em uma empresa, você está servindo ali aquele patrão, aquele moço. E é preciso que o patrão tenha o mais alto respeito pelo seu serviço. E qual é o alto respeito que o patrão tem pelo seu serviço? É procurando te pagar corretamente, pagar de forma justa, né, honrada. É o respeito que tem por você, pela sua pessoa. Você está ali servindo, trabalhando para ele. Mas o homem sem Deus não é assim, não. Ele acha que você tem que trabalhar para ele e ser quase escravo lá, né? É o homem sem Deus, é a queda. Então, esse é o sentido da nossa vida, amados. E fazendo tudo isso, nós estaremos glorificando quem? O Criador. Que Deus abençoe, amados. Na semana que vem a gente continua sobre esse estudo. Continuamos nesse estudo. Ou talvez domingo. Domingo nós teremos culto 9 horas da manhã aqui presencial. Nós teremos uma introdução breve às 9 horas. Em seguida, nós teremos o estudo, Eu vou ver com o Antônio Lisboa, que é o superintendente da escola dominical, se nós vamos estudar a revista, Desigrejados, que nós já temos essas revistas aqui na igreja, os Desigrejados, revista baseada no livro do pastor Idauro, no Rio de Janeiro. Então, nós deveremos iniciar o estudo bíblico com a classe dos adultos, coisa assim, nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã. Então, já está na hora da gente começar a nossa, não toda a atividade plenamente, mas já abrir também a igreja no domingo cedo, às 9 horas da manhã. Então, nós vamos ter nossa abertura às 9 e vamos dar início. Não sei se domingo a gente já dê os igrejados, porque vai ser distribuído ainda para quem vier esse material. Então, provavelmente, se não, a gente vem aqui nesse estudo aqui. Mas estamos aí chamando os irmãos, para domingo, 9 horas, a gente já ter aqui atividades aqui na escola, na igreja, o culto e o estudo, atividades de estudo para a parte adulta, jovens, adolescentes, pode vir todo mundo aí, e a gente já tem vai dar início a essas atividades. Todo mundo do mesmo jeito, Sua máscara, distanciamento, gel, do mesmo jeito que a gente tem feito aí, com toda a segurança. Então, com esse distanciamento, com os cuidados, sem abraços, nada disso. Então, acho que não tem problema, Até agora nós não vimos nenhum problema na nossa igreja. Não vi ainda ninguém aqui contagiado em decorrência de ter vindo à igreja. Teve pessoas aqui, mas não foi aqui. A gente sabe de onde originou, mas foi uma pessoa só. Então, com responsabilidade, com cuidado, Então a gente faz nosso trabalho e a gente volta ao nosso culto cedo, estudo da palavra. Amém, amados? Que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. Espero que o início desse estudo serviu de grande edificação para a sua vida, uma série de estudos, e a gente continua esse estudo na próxima semana. Que Deus abençoe a todos, então, se Deus quiser.